E aí, Doc Von Brownies e Doc Von Browners? Estivemos aqui na Cinemark. Não que eles patrocinem a gente, mas poderiam e deveriam. Pra ver Gladiador 2. Antes de mais nada, se vocês acabaram de chegar ao Doc Von Brown Channel, vou pedir para se inscreverem aqui e também clicar no sininho. Vocês não vão pagar nada por isso. Lembrando sempre de colocar aqui embaixo o like agora, senão se a gente deixar para depois acaba esquecendo. Então, vamos já deixando o joinha, beleza? E como Gladiador 2 é obviamente uma continuação de Gladiador de 2000, é essencial que vocês tenham assistido ao filme anterior, senão vocês não vão entender nada. E mesmo que vocês tenham visto, é bom rever, porque o primeiro filme é antigo e vocês já devem ter esquecido de muita coisa. Eu, por exemplo, vi hoje na Prime, antes de vir pra cá. E o que é maneiro na Prime é que quando a gente passa o cursor na tela, além de mostrar fotos com o nome dos atores de seus respectivos personagens, também fala de algumas curiosidades, como falhas históricas e erros de continuidade do filme. Além dos personagens do primeiro filme que continuam em Gladiador 2, aparecem flashbacks de cenas da história anterior. Na própria abertura aparece tipo um resumo do primeiro filme, mas é muito vago. A gente precisa mesmo ter visto o primeiro Gladiador para entender o 2. Gladiador 2 se passa 16 anos após a morte do imperador Marco Aurélio, que morreu no início do primeiro filme. E como a ação de Gladiador dura em torno de 4 anos, chegamos à conclusão que Gladiador 2 começa 12 anos após o fim do primeiro filme, entenderam? Temos agora como personagem central Hanno, que na verdade é Lucius, aquele menino do primeiro filme, filho de Lucila e neto do imperador Marco Aurélio, que se tornou adulto. Ele deixa Roma após o final do primeiro filme e vai para a Numídia, no norte da África, até se tornar adulto. Quando o general romano Marcus Acácios ataca a Numídia, Hanno é capturado e escravizado, sendo levado para Roma para lutar como gladiador no Coliseu. Ele não é reconhecido pela sua mãe, que está casada com Marcus Acácios. Clima pesado, hein? No elenco original do primeiro filme restam apenas Connie Nielsen no papel de Lucila e Derek Jacobi como o senador Gracchus. Em Gladiador 2 temos Paul Mescal vivendo Hanno ou Lucius, Pedro Pascal como Marcus Acácios e Denzel Washington no papel de Macrinus, um ex-escravo que virou dono de um centro de treinamento de gladiadores e muito influente entre os imperadores. Gladiador 2 mantém a mesma qualidade do primeiro filme, pois continua com a direção de Ridley Scott, famoso não apenas por produções épicas como Gladiador, Napoleão e Êxodo, Deuses e Reis, mas também pelas ficções científicas como Alien, Blade Runner e Perdido em Marte. Além de continuar coerente com o primeiro filme, Gladiador 2 apresenta uma melhoria nas imagens geradas por computação gráfica, já que nos últimos 24 anos houve uma evolução imensa do CGI na indústria cinematográfica. E é claro que Gladiador 2 está cheio de easter eggs. A maioria deles são referentes ao primeiro filme. Ao longo de Gladiador 2, tem várias cenas dele, com uma coloração desbotada, para indicar que se trata de um flashback. Um easter egg histórico é quando o imperador Caracalla nomeia como primeiro cônsul um macaco. Isso é uma referência
ao imperador Calígula, que nomeou como senador o seu próprio cavalo. Outro easter egg histórico é a cena da naumaquia, ou simulação de batalha naval. Isso realmente acontecia no Coliseu. Inclusive foi o espetáculo que inaugurou o estádio no ano 81 DC. A arena era rapidamente alagada graças aos vários aquedutos que abasteciam a cidade de Roma naquela época. Só que essa água era doce e no filme aparecem tubarões brancos dentro da água. Mesmo que eles conseguissem sobreviver em água doce, como os tubarões touro, que podem entrar em rios, naquela época não existia a técnica de capturar um tubarão de grande porte e mantê-lo vivo durante o transporte. Muito menos um grande tubarão branco. Se nos dias de hoje, com toda a nossa tecnologia, ainda não dá para fazer isso, imaginem então na época do Império Romano. Isso foi apenas um delírio da cabeça de Ridley Scott. Seria mais lógico se colocassem os crocodilos do Nilo dentro d'água. Também daria um efeito assustador. Mas acho que ninguém mais pensou nisso. Outro easter egg. Os imperadores Geta e Caracalla foram inspirados, acreditem se quiser, em Beavis e Butthead. Além deles, os dois também foram inspirados em Johnny Rotten e Sid Vicious, do Sex Pistols. A maquiagem branca dos imperadores da antiguidade tinha a função de identificar a nobreza, pois a elite era clara porque ficava dentro dos palácios, enquanto que a plebe tinha a pele queimada por trabalhar debaixo de sol. Com a Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII, a lavoura virou pastagem para as ovelhas. Os camponeses foram para a cidade trabalhar nas tecelagens e ficavam lá dentro o dia inteiro sem pegar sol, branqueando. Enquanto os bacanas ficavam ao ar livre jogando tênis ou golfe, se bronzeando. O padrão de beleza se comparando à elite deixou de lado o pó de arroz e adotou o rouge para parecer mais corado, como nas faces dos mauricinhos e patricinhas expostos ao sol. E Gladiador 2 também tá cheio de referências a Star Wars, a começar pela presença de Pedro Pascal, o Mandaloriano da série da Disney Plus, mais conhecido como o amigo do Baby Yoda. Outra referência a Star Wars é essa cena aqui, em que os gladiadores enfrentam um rinoceronte. Isso lembra quando os Jedi enfrentaram o monstro Rick, aquele bovino dinossáurico, na arena do planeta Geonosis, no episódio 2, o ataque dos clones. Inclusive o gladiador em pé, em cima do rinoceronte, usa um capacete que lembra o do Darth Vader. E uma referência bem óbvia a Star Wars é o próprio Império Romano, que remete ao Império Galáctico. Nos dois filmes da franquia Gladiador, os protagonistas enfrentam o Império Romano, sintetizando a luta do bem contra o mal. Até mesmo os vasos com plantas floridas são uma referência a Star Wars, mais precisamente às vias de Theed, a capital do planeta Naboo, do episódio 1, A Ameaça Fantasma. Já que Theed é inspirada em Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. E por que tantas referências a Star Wars? Talvez porque uma das companhias responsáveis pelos efeitos especiais é a ILM, Industrial Light and Magic, do George Lucas. Isso e outras curiosidades vocês só descobrem vendo os créditos finais. E só aqui na Cinemark deu combo com esta miniatura do Coliseu,
vocês escaneiam o QR Code, clicam no link, depois no botão Entre no Coliseu, e aí aparecem 2 gladiadores lutando na arena e o público nas arquibancadas. Maneiríssimo! Não fiquem esperando o Gladiador 2 sair no Prime, ele acabou de estrear nos cinemas. Então corram para as salas de exibição, porque ele foi feito para ser visto na tela grande em toda a sua plenitude. E se possível, em XD. E agora 3 dicas. A primeira, prefiram a primeira sessão. Primeiro, porque o ingresso é mais barato. Segundo, porque não tem muita gente, não vai ter muita fila nem na bilheteria, dá para escolher melhor o lugar, e nem para comprar pipoca. A segunda, levem um agasalho, porque a sala em que eu fiquei estava muito gelada. Se vocês moram em alguma região do país em que está muito frio, venham com agasalho, porque dentro da sala vai estar mais frio ainda. Mas se vocês vivem onde está calor, também venham com agasalho, porque com certeza o ar-condicionado vai estar ligado no máximo e a sala vai parecer um frigorífico. E a terceira, procurem ir ao banheiro antes, porque Gladiador 2 tem 2 horas e 28 minutos de duração. Pode dar vontade se você se encherem de refri, e aí depois a bexiga não aguenta, e vocês vão querer sair correndo quando o filme acabar. Fiquem até o final dos créditos, porque tem os detalhes da produção. E se vocês virem a versão dublada, tem depois de todos os créditos os nomes dos dubladores, com direção da dublagem de Manolo Rey. Então vamos ficar até o fim para prestigiar o talento brasileiro. E vocês, já assistiram a Gladiador 2? Já tinham visto o primeiro filme? Comentem aqui embaixo. E agora, o nosso mantra. Você que não é inscrito, inscreva-se. Se já se inscreveu, clique no sininho para não perder as novidades. Se já clicou, assista aos últimos vídeos. Se já assistiu, deixe o seu like. Se já curtiu, comente. E se já comentou, compartilhe o vídeo e o canal. Divulgue para os amigos e mostre que eles estavam perdendo e sempre quiser assistir, porque nosso conteúdo está na realidade imerso no subconsciente coletivo da humanidade. Muito obrigado pela sua atenção. E fim de transmissão!